A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. E o verso de hoje se encontra no livro de Atos, capítulo de número 12, versículo de número 24, que diz assim: E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Como é maravilhoso quando a palavra de Deus cresce e se multiplica, quando ela é divulgada por todo lado e a igreja vai crescendo e o número de pessoas vai crescendo. Aqui a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Mas a palavra de Deus também deve crescer em nossas vidas, em nosso coração, em nosso viver diário. Quero falar hoje sobre 10 áreas que devemos crescer. Primeira área, claro, devemos crescer na palavra de Deus. Por isso que cada dia nós trazemos um verso aqui. Além disso, colocamos manhã e noite com Charles Spurgeon para que você possa crescer na palavra de Deus. Que nós possamos crescer na palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 15, o apóstolo Paulo, ao escrever sua carta aos Coríntios, também revela outra área que nós devemos crescer. Está escrito: não nos gloriemos fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que crescendo a vossa fé. Crescendo a vossa fé. Devemos crescer na palavra de Deus e crescer na fé. Aliás, quando crescemos na palavra, crescemos na fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Crescendo a vossa fé, diz Paulo, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a vossa regra. Então, crescer na palavra, crescer na fé. Isso é muito importante em nossa vida espiritual. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 10, nessa carta de Paulo aos Colossenses, ele diz, 1:10, para que possais andar dignamente do Senhor, diante do Senhor, agradando-lhe tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Quando a gente vai à palavra de Deus, quando a nossa fé aumenta, tem o propósito de crescer no conhecimento de Deus. Conhecer a Deus, conhecer mais o Senhor. Em Colossenses 2:7, tem outra área para nós crescermos. Diz assim: arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fosse ensinado, crescendo em ação de graças. Devemos crescer em ação de graça, ser grato a Deus por todas as bênçãos que Ele nos concede. Gratidão é importante. 1 Tessalonicenses 3, verso 12, diz assim: e o Senhor vos aumenta e faça crescer em amor uns para com os outros. Devemos crescer também em amor. Olha só, em ações de graça, em amor, no conhecimento de Deus, na fé, na palavra. Mas Provérbios, capítulo 1, Provérbios, o grande livro da sabedoria, Provérbios 1:5 diz que os provérbios são dados para que nós cresçamos em sabedoria. Diz, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Então, provérbios é dado para que nós possamos ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir conselhos. Então, em sabedoria. Provérbios ainda, capítulo 9, verso 9, está escrito que nós devemos também crescer em entendimento. Provérbios 9:9 diz, dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Então devemos crescer também em ação de graça, em amor, em sabedoria, em entendimento, no conhecimento de Deus, na fé e na palavra. Só aqui já são 7 coisas maravilhosas. Mas vamos ver que mais nós devemos crescer. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 1, declara que a igreja crescia no número dos discípulos. Olha, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração.
dos gregos contra os hebreus. Não vamos falar da murmuração, vamos focar no fato de crescia o número dos discípulos. Claro que ao crescer o número de discípulos, cresce o número de problemas, cresce também o número de murmuração, mas o que é importante é que a igreja crescia o número dos discípulos. Devemos ajudar com que nossas igrejas possam crescer o número dos discípulos. E finalmente, para encerrar essa pequena meditação, é um texto maravilhoso em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, o último verso dessa carta diz: antes crescei na graça. Como é importante crescer na graça e no conhecimento, mas esse conhecimento, nós já falamos do conhecimento de Deus, esse conhecimento é o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos conhecer mais a Deus, mas também devemos conhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a vida eterna é essa, que conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que Deus te abençoe. 10 áreas que devemos crescer: na palavra, na fé, no conhecimento de Deus, em ação de graça, em amor, em sabedoria, entendimento, no número de discípulos, na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe em Cristo Jesus e que a graça do Senhor seja contigo. Acione nosso canal no YouTube, clique lá no playlist e ali você vai encontrar as pastas PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.